Eu vou começar justamente de onde o Gilberto parou, que é do quanto o Caio foi importante para as pessoas que o leram, especialmente lá no interior do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria. E a partir do contato com a obra dele, eu trouxe até aqui esse livrinho aqui, que é... Primeiro você cai num poço, mas não é ruim cair num poço assim de repente, no começo é, mas você logo começa a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a umidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim, a gente não sente medo, a gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre, a gente morre um pouco em cada poço e não dói. Morrer não dói, morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que foi a primeira coisa que eu li do Caio, assim, caí nesse poço. E caí nesse poço de uma maneira, assim, muito inédita naquela vidinha de garoto do interior do Rio Grande do Sul, que não seguia nada os padrões que deveria seguir em aspecto nenhum. E aí, quando eu estava lendo aqui uma carta que ele escreveu para o Luiz Arthur, em determinado momento, a carta é de junho de 84, ele fala assim: fui e voltei de Porto inúmeras vezes, agora cansei. Adoro samba, amo samba. Se eu sair daqui para New York, eu passo da Manchuma. Fui a Santiago do Boqueirão, no centenário, receber, com a Romarita, o título de Santiaguense Ilustre. Passei 2 dias em Alegrete, pensei no Guto o tempo todo, ganhei uma capa marroquina e viajei de cara limpa o tempo todo. Uruguaiana, Itaqui, Santa Maria. Ele fala na carta, aí gente, eu fui lá, esse Santa Maria, bem fã, né? Esse Santa Maria aqui foi quando ele foi fazer uma palestra, era ele e 2 diretores, eu me lembro muito bem, eu era adolescente e tinha que talvez 3 escritores assim na frente, o Caio era do meio. E eu não lembro quem eram os outros 2, eu não sei se eu ouvi os outros 2, mas eu já tinha lido o Ovo e ficava assim, enquanto ele falava, eu ficava com o coração acelerado assim, querendo ir lá falar com ele, mas não tinha coragem. E ele veio, falou, foi embora e eu não consegui falar com ele, assim, eu digo, ai meu Deus do céu, não consegui. Passou o tempo, eu já morava aqui, e aí no Hits, né, você citou o Hits, eu estava no Hits com o pessoal assim, e já estava meio que indo embora, o Caio sentou do lado, numa mesa com umas pessoas, eu quero até conhecer lá. E eu digo, meu Deus do céu, o Caio de novo. Aí eu já tinha lido toda a obra dele, já era, né, fascinado, estudioso do Caio. Aí eu fui embora, quando eu estava indo embora eu voltei e digo, não vou aguentar. Eu digo, Caio, desculpa, sou seu fã. Contei essa história de Santa Maria para ele, e ele foi lindo. Nossa, ele foi de uma gentileza, assim, né, porque é difícil essas abordagens assim no meio da noite. Mas enfim, fui embora pelo menos dessa vez um pouco mais feliz que eu tinha tido coragem de me aproximar dele. E com o tempo, eu sempre muito apaixonado pela obra, eu estudava muito pela noite do Triângulo das Águas. E era um texto que eu trabalhava com alguns amigos. Naquela época do VHS, a gente conseguiu gravar uns trechinhos do Pela Noite dito pelos atores de VHS. E o Léo de Léo, um amigo de São Paulo, produtor de lá, me deu o telefone do Caio. Eu já estava de volta em Porto Alegre. Isso foi em dezembro de 94. E eu fui para lá, sou gaúcho, fui passar o Natal lá. E liguei para ele e expliquei, olha, eu tô aqui com um vídeo que queria te mostrar e tal. E eu me lembro que eu estava muito excitado, muito nervoso. E ele dizia, tá bom, mas só fala mais devagar. Ele já estava fragilizado, né? E eu muito ansioso, deixei o vídeo na casa dele, fui para Santa Maria. Na volta, eu liguei de novo para ele e ele disse, vem aqui. E aí eu fui na casa dele e ele foi de uma gentileza, assim, tem certas palavras gastas com generosidade, né, que são palavras que já estão tão esgarçadas, mas ali eu entendi o que era generosidade mesmo, porque eu era um menino que, né, ele não sabia de onde vinha, só percebia que era a minha paixão, e aí ele abriu a agenda dele, né, e me deu esses telefones e disse assim, monta esse trabalho, se você precisar, você pode procurar essas pessoas. E me deu o telefone do Fábio Amatani, do Gil Veloso, do Luciano Alabarce, Rodolfo Conde, que naquela época era secretário de Cultura, Pedro Paulo de Sena Madureira, da Siciliano, e mandou procurar a Érica Palomino, da Folha de São Paulo. Me deu o caminho das pedras, assim, né? De todos esses, eu acho que eu só consegui falar mesmo foi com o Luciano.
E aí a gente conseguiu levar o espetáculo em setembro de 95, eu acho, a gente levou para o Caio assistir o Pela Noite lá no Teatrinho de Arena, que depois ficou chamado Sônia Duro, né? E ele foi. E foi realmente um dia muito, muito, muito emocionante. O teatro é muito pequeno, são 100 lugares, o Teatrinho de Arena todo fofo, assim, que tem lá. Estava muito cheio. E no final do espetáculo, as pessoas aplaudiram o espetáculo e eu falei, queria, né, agradecer e dedicar para o Caio. Aí sim, aí aplaudiram muito, sim. E foi aquele aplauso devastador. E eu me lembro que o Caio levantou, fez assim, né, recebeu toda aquela energia, aquele aplauso que não parava. E quando parou, silenciou ele e disse, ai meu Deus, cadê meu AZT? Aí foi procurar, assim, né? Então sempre dessa forma divina que ele tinha de deixar todo mundo muito à vontade com as coisas, né? E aí a gente saiu para conversar e conversando ele me deu uma série de toques sobre o que ele tinha visto e tal. E aí depois me mandou umas coisas escritas, assim. Renato querido, aí vai o texto que você me pediu, é sincero, use como quiser para pedir teatros, programas, release. Aproveito também para mandar aquela famosa segunda edição do Triângulo das Águas, não é linda? Pois com toda essa lindeza, a Editora do Mal começou a vendê-la em bancas e revistas de São Paulo a preço de banana, sem me pagar direitos autorais. Um horror. Consegui resgatar alguns, faz este para você. Seguinte, por favor, leia Pela Noite dessa outra edição, há pequenas modificações que só lendo você vai perceber quais são. Outra coisa, se você quiser e puder escrever o texto, é fácil, praticamente copiá-lo do livro e me mandar, eu com prazer dou ainda mais uma mexida para torná-lo mais teatral. Aliás, para agitar teatros e patrocínios e etc., você vai precisar do texto escrito. Eu mesmo faria tudo isso sozinho, mas meu tempo está completamente tomado, com 2 horas de hospital toda tarde, mais montanhas de trabalho para poder pagar radioterapia e remédios caríssimos, mais um livro novo que tento desesperadamente escrever nos intervalos. Ó Deus, mas graças a ele, está indo tudo bem. Estou forte, acordo às 6 da manhã e tenho dias sempre muito úteis e criativos. Por vezes acho que vou sobreviver. A vontade de viver e criar é enorme. Ver o trabalho de vocês me ajudou muito, me deu energia, autoestima. Obrigado. Que tudo dê certo por aí. Só tente não desistir do projeto. É realmente muitíssimo bom. Um abraço para todos os meninos, Eloy, Lavínia, o cantor e outro Soul Special para você, do Caio. E eu me lembro que ele tinha dito, né, que ele queria muito que a gente montasse o espetáculo aqui no Rio e em São Paulo. E a gente conseguiu montar aqui no Rio, lá na Casa da Gabi, onde você fez com as meninas também, foi lá na Casa da Gabi. Né? E aí ele mandou um texto também lindo sobre o espetáculo, que eu me lembro que na hora de botar no programa eu fiquei com vergonha e cortei um pedaço. Aí eu fui ler o pedaço que eu tinha cortado, que era... O que me comove e entusiasma Pela Noite, Renato, seu grupo e a sua qualidade excepcional, menos até pelo texto do que pela carga de paixão. Foi isso não, foi quando ele botou assim, ó. Nesse sentido é um espetáculo pobre. A sua riqueza é aquele tipo de riqueza que verdadeiramente importa. Qualidade artística, coragem, honestidade, talento, a garra, para usar uma expressão da classe teatral. Aí hoje lindo é tão lindo, né? Mas naquela época, enfim, eu achei que chamar de pobre, depois eu disse que depois me dei conta que a pobreza era realmente a coisa que mais valia ali naquele trabalho. E aí eu mandei para ele, naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né, datilografar, imprimir, era tudo muito difícil, mas eu consegui fazer e ele fez toda uma revisão do texto, inclusive uma revisão de português, botando em itálico coisas que eu não tinha colocado, muito lindo assim tudo o que ele fez, e no final ele fez umas sugestões que eu acho que vocês que conviveram com ele muito mais, reconhecem, né? Ele fez uma série de sugestões numa outra cartinha que ele mandou. Pro final ele dizia assim: no final do Pela Noite, o beijo ardente e a pré-trepada. Enquanto a luz desce, pode subir uma música forte. Sugestões. 1. Ponto de Candomblé, Oxum. 2. Leonard Cohen. 3. Uma Sinéad O'Connor. 4. Mick Jagger, Satisfaction. 5. Tina Turner, Let It Be. 6. Uma boa Bethânia em ponto para o Oxum. Dá vontade de botar todas, né? 7. Rock and heavy metal, tipo Sepultura, Iggy Pop e Ozzy Osbourne. Tenho tudo isso. Disponha. Carinho, Caio. Tenho tudo isso, né? É que não é como hoje que você bota na internet e aparece, né? Tinha que ter LP mesmo. E ele tinha. Então, mais uma vez, ele sempre colocava tudo à disposição.
E essa carta que ele escreveu à mão, 17 de janeiro de 96, que eu acho muito tocante, porque né, foi muito pouco antes da morte dele, ele coloca assim: Renato, tudo ok? Aí vai, me parece ótimo. Que foi a revisão que ele tinha feito, né? Boa notícia. Pela noite a novela deve sair em reedição pela editora Companhia das Letras até junho e poderá ser vendida como programa, não? 2. Com isso espero Luiz Soares, o editor, voltar de férias para sugerir que dê mais apoio. Gostou, não? 3. Novidades e Sônia Duro para a temporada em Porto Alegre, que é uma produtora que a gente estava vendo se levava o espetáculo para lá. E ele bota: parto em férias até 20 de fevereiro, Santa Catarina. Mar, sol, lagoas, tudo exausto, mas firme. Te abraço com carinho. Caio F. Que são essas coisas desse pouco contato que eu tive com ele, né? Ele esteve presente na minha vida praticamente a vida inteira, mas esse contato foi muito rápido. Foi, né, em dezembro de 94 que a gente se encontrou pela primeira vez, e ele sempre se manteve muito próximo e sempre dando esse estímulo, dando esse apoio para que a gente não parasse de fazer o trabalho. E uma outra coisa que é bem típica de fã também é que eu vi tudo que eu pude de Caio Fernando Abreu no teatro. Eu ia ficar mostrando quando eles estavam falando assim, mas aí ia ser horrível. Esse não, porque esse eu era muito novinho. Mas esse aqui é o que os espetáculos que eles falaram estão aqui, né? Esse pode ser que seja o Leiteiro Lá Fora, do Descascando Abacaxi, que tem uma foto linda, vou deixar aqui para vocês verem depois, de pertinho do Gilberto aqui, coisa mais linda. Tem o Reunião de Família, que ele fez a adaptação, né? Que era um espetáculo forte lá, acho que era, não me lembro bem se era na Casa de Cultura, que era Clube de Cultura, né? Que era um texto da Lia Luft que ele adaptou. O Morangos Mofados, que o Luciano dirigiu também, que foi... Nossa, foi um sucesso naquela época em Porto Alegre, né? Todo mundo, o pessoal da minha geração ficava muito mexido com aquelas coisas, era tudo muito falar aquilo que a gente não sabia como falar aquilo que a gente achava que não podia falar, né? Então ele sempre foi muito esse porta-voz, que nos dava coragem de falar também. A Maldição do Vale Negro, que você mencionou aqui, do Teatro Vivo, né? Que eu ia para Santa Maria, para Porto Alegre, uma vez por mês, assistir espetáculos, porque, né, enquanto fazia odonto lá. E a Maldição do Vale Negro era o Teatro Vivo, da Irene Britsky, né? E eu acho que foi esse um grupo que talvez mais tenha formado mesmo a minha noção de teatro daquela época, porque eram montagens de textos clássicos lindíssimas, assim. Acho que, né, que marcaram a época mesmo para quem estava em Porto Alegre naquela época. Uma história de borboletas que ele falou, olha que bonitinho. Você nunca viu? Não tem. É da época, é tudo de época. Caio Fernando Abreu, e Leonel Brum, né? Que estreou. Aí, esse é o outro, vamos fazer uma festa enquanto o dia não chega. O Homem à Mancha, que você mencionou, né? Da montagem que foi na Casa da Gabi, eu acho que foi, né? Aí tem outros dois, Maldição, que foram montados também. Colecionador. Taurino, né? Uma montagem do Pela Noite, feita em Juiz de Fora, a coisa mais bonitinha que os homens em adaptação me levaram lá para ver. Eu achei esquerdo isso, né? O adaptador foi lá, é muito fofo. Aqueles dois, que é uma montagem belíssima do pessoal de Minas. E uma outra história de borboleta do Marcelo Aquino, Coração de Gás Neon, do Anjo, que está ali. Homens, Eu Caio, da Nara. São coisas que eu fui guardando assim, e aí quando eu digo, vou ver se eu consigo, da grande coleção, ficar pensando essas coisas assim, porque eu acho que falar do Caio Teatro é falar também como espectador desse teatro todo que é feito, muito a partir dos contos, né? E eu me lembro que quando a gente conversou, depois do espetáculo em Porto Alegre, ele me disse algumas coisas que ficaram norteando o meu trabalho até hoje. A primeira é essa: quando se adapta a literatura para o teatro, a gente tem que ter muito na noção, muito na cabeça, a noção que é uma outra linguagem. E que a literatice excessiva em cena pode ficar muito chata. E ele achava muito chato a maioria das coisas que foi o que ele falou, que ele via, né, das adaptações dele, justamente por causa desse respeito excessivo. Eu achei tão interessante isso que ele falou, né?
que o respeito excessivo muitas vezes não era bom para a adaptação de um teatro literário para a cena. Aí depois, no dia seguinte, saiu na Zero Hora uma fotinha da gente dizendo que ele tinha adorado o espetáculo e dizendo que a melhor adaptação de um texto dele era a História de Borboletas, né? A adaptação de obra dramática, de obra literária para dramática. E aí eu queria pedir licença para ler um trechinho do Pela Noite, que sempre que a gente fazia o Pela Noite, que todo esse momento aqui está me dando vontade de fazer de novo, né? Porque é um texto tão poderoso e nessas intolerâncias que insistem em recrudescer, eu acho que o Pela Noite pode falar muito forte sobre a igualdade, a diferença na igualdade, a dificuldade de lidar com a igualdade na diferença, todas essas coisas que o Caio fazia muito bem. E tinha um momento em que, depois que... Pela Noite é basicamente a história de dois homens que são da mesma cidade do interior, que se conhecem na cidade grande, São Paulo, e que se encontram, acho que até numa sauna, e um diz pro outro: aparece lá em casa uma noite dessas, e o outro vai. Só que ele não espera que ele vá. Então, quando ele chega, ele está muito louco, muito doido, fumou, cheirou o dia inteiro, está lá, ouvindo música. E quando ele chega, ele diz: poxa, chega aí. E começa a enlouquecer e eles saem pela noite. Da casa eles vão para um bar, do bar vão para o restaurante, do restaurante eles vão para a boate, da boate voltam para casa, sempre com a rua entremeando esses ambientes. E num determinado momento no restaurante, o Santiago, né, que o Santiago foi dado a partir do Crônica de uma Morte Anunciada, o Santiago Nazário, o Pérsia dos prêmios do Cortázar. A gente não sabe os nomes reais dos personagens, sabe esses nomes que eles se dão ali para essa magia se instaurar naquela noite. E o Santiago conta uma história de amor de 10 anos para o Pérsia, e o Pérsia não tem muito essa relação com esse amor que o Santiago coloca para ele, e fica meio puto com uma situação que acontece na noite. E aí ele pergunta assim: 10 anos, e você? Deu o cu nesses 10 anos? O cu, não é isso? No final das contas, tudo se resume a isso. Se eu fizesse assim, o Carlinhos caía aos meus pés e me dava o cu, em público. Ou me comia o cu, daquele tamanhão. O Carlinhos, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, todos os Zinhos, com seus enormes chaveiros. Eu queria bater neles todos. Cu, cu, cu. Aquelas garotas monstras. Porra, eu só tinha 13 anos, eu peguei um nojo. Amor entre homens é igual a sexo, que é igual a cu, que é igual a merda. Sabe que eu não aguento merda? Eu vejo um cara e gosto e tal, e rola umas, sempre rola umas porque eu canto bem, eu sei cantar, veja que vaidade. Mas eu penso: Deus, daqui a pouco a gente vai pra cama e pega daqui, pega dali, baba, roça, chupa, morde. No fim, inevitável, tem sempre o cu e a merda no meio. Você acaba sempre dando a bunda ou comendo a bunda do outro. Se você dá, ainda não é nada. Não tem a dor, a puta dor, caralho, dói pra caralho. Tem os jeitos, uns cuspes, uns cremes, mas é nojento imaginar que o pau do outro vai sair dali cheio da tua merda. Mesmo nos casos mais dignos, você consegue imaginar Verlaine comendo Rambo? E se você come o outro, tem a merda do cara grudada no teu pau. Mesmo no escuro você sente, é impossível não sentir. Por mais limpos que vocês estejam, tem sempre aquele cheiro de merda solto no ar. Eu às vezes vou até o banheiro e lavo bem o pau com a torneira aberta, encho de sabonete, para imaginar que aquela meleca toda é do sabonete, não da merda. Mas fedor de merda é mais forte que tudo. Tem amor que resista? Agora me diz, por mais flores e risos, por mais apaixonados, por mais legal, para mim, nunca. O cheiro da merda é sempre mais forte. Eu não vou aceitar nunca que amor entre homens, que entre homens seja sinônimo de cu, de cheiro de merda. Aí eu dizia isso pro meu analista, ele perguntava: mas afinal, o que há de tão nojento com a merda? Pode? Como o que há de tão nojento? É nojentíssimo, porra. Ter cu já é insuportável. É degradante você se resumir a um tubo que engole e desengole coisas. Eu não vou aceitar nunca que o ser humano tenha cu e cague. Você conseguiria imaginar a Virginia Woolf cagando? Eu só estou dizendo isso porque ninguém está comendo, porque senão ninguém ia conseguir comer nada. Aí, vai um pouquinho adiante, ele fala: parece uma maldição, só acaba quando amputam os pés da moça. Quando você se anula, quando você renuncia e nunca mais trepa, em nome da higiene, em nome da saúde pública. Jean Genet ia me cuspir na cara, mas eu não consigo. Aí você me diz: então para, se é tão traumatizante, tão violento, para. Ou batalha uma mulher? Isso. Sublima ou muda a tua sexualidade? Eu não gosto de mulher. Até já transei, mas não sinto nada, é tudo liso. Aí eu tento, fico 15 dias sem trepar. Claro que eu não aguento. Aí eu vou na esquina e canto o primeiro que passar, vamos lá, qualquer um. Paraíba, crioulo, mexer, tanto faz. É rápido. A grana, papéis definidos, já me assaltaram.
qualquer dia me matam, isso não importa. Mas era isso que você falava? Amor? Olha, cara, essa sua história aí eu não conheço, não. Parecia prometido, preparado, mas nunca aconteceu. Eu só tive vislumbres. Eu nunca consegui, nunca fui capaz. Deve ser culpa minha, não é? E aí, para finalizar, ele responde. Aí tem um pequeno diálogo, né? Me diz, o quê? O cheiro, a merda, o nojo e o amor, cara. O amor, o que eu faço com tudo isso? Sei lá, esquece, não tem tanta importância assim. E se for mais forte? O cheiro da merda? Não. O amor? Desculpe, palavra idiota, né? Amor não existe. Isso é só uma frase. Mas tudo bem. Suponhamos então que os dois caras... Aí o Santiago respondendo. Suponhamos então que os dois caras gostem muito um do outro. Eu já vivi isso. Eu já vivi. E se realmente gostarem? Se o toque do outro for bom? Bom, a palavra é essa. E se o outro for bom para você? Se te der a vontade de viver? E se o cheiro do suor do outro também for bom? Se todos os cheiros do corpo do outro forem bons? A boca de manhã cedo, o pé no fim do dia, bons, normais, comuns, coisa de gente. Cheiros íntimos, secretos. Ninguém mais saberia dele se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem dentro, no meio dos cheiros, no fundo das carnes. Você também tem cheiros. As pessoas têm cheiros, é natural. Os animais cheiram uns aos outros, no rabo. O que você queria? Rendas brancas, imaculadas? Será que o amor não começa quando higiene ou qualquer outra dessas palavrinhas, desculpe, você vai rir, qualquer uma dessas palavrinhas cristãs ou burguesas não tiver mais o menor sentido? Se tudo isso, se tocar no outro, se não só tolerar e aceitar a merda do outro, mas não dar importância a ela, ou até gostar, de repente você pode vir a gostar sem que isso seja necessariamente uma perversão. Se tudo isso for o que chamam de amor, amor no sentido de intimidade, de conhecimento, muito, muito fundo, da pobreza e também da nobreza do corpo do outro, do teu próprio corpo, que é igual, talvez tragicamente igual. O amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho. E se amor for a coragem de ser bicho, se amor for a coragem da própria merda, e depois, um instante mais tarde, isso se quer ser coragem alguma, porque deixou de ter importância. O que vale é ter conhecido o corpo de outra pessoa tão intimamente quanto você só conhece o teu próprio corpo. Porque então, você se ama também. E era sempre muito poderoso quando a gente fazia isso em teatros. E é isso. Falar do Caio é sempre muito emocionante, porque me parece que quando eu olho para as coisas que eu fiz, assim, tanto como ator quanto como diretor, e até eu tenho um programa de entrevistas de literatura, parece que sempre ele está lá. Parece que ele é a matéria-prima do meu modo de pensar como diretor, ator, enfim, a arte toda que eu tenho. Obrigado.